tá? Bom, então, continuando, né? Módulo 21, indução eletromagnética. Se alguém tiver alguma dúvida, por gentileza, coloca aí no nosso bate-papo, tá ok? Bom, pessoal, antes da gente começar, ó, a Laila entrou, deixa eu admitir a Laila, tá? Olha, o Caio compartilhou comigo os resultados aí da nossa avaliação COC, e ao visto, vocês estão, nosso em física, né? Nós fomos melhores que o COC, nós estamos à frente. A Mariana Kaori também, tá? Então, nós estamos à frente do sistema COC. Isso é um resultado muito bom, mostra que vocês estão numa condição melhor do que os outros, né? É um fruto do trabalho de vocês, do esforço de vocês e também do esforço da escola, né, dos professores. Fiquei super contente. E, ó, pessoal, estando bem, né? Não vamos diminuir aí o nosso ritmo, hein? Ó, tá? Não vamos diminuir o nosso ritmo, não. Manter isso até o final do ano para chegar nos vestibulares, né? E está muito bem. Vocês estão com uma chance muito bacana de conseguir excelentes vagas nas faculdades, pelo trabalho de vocês, pelo esforço de vocês. Professor, já foi a chamada? Não, eu já coloquei presença, viu, Laila, para você, tá bom? Sei que você mandou reservado, mas eu vou, conforme o pessoal vai entrando, eu vou marcando a presença, tá bom? Eu sei que a internet cai, que muda de aparelho e um para o outro, então eu vou monitorando os participantes e vou colocando a presença, tá bom? Tá certo, Laila? Então vamos continuar. Eu vou compartilhar com vocês meu PowerPoint, tá? Vamos lá. Hoje, a indução eletromagnética. Pessoal, o login da nossa consultoria, né? Vamos lá para a indução. Gente, a indução é um fenômeno eletromagnético. É que quando aparece magnetismo em um lugar, esse magnetismo pode induzir correntes elétricas, ou seja, magnetismo, em outros lugares. Estou falando que pode. Eu estou falando que vai. Pode. Então, magnetismo induz magnetismo, induz eletricidade. Esse fenômeno, pessoal, quando apareceu, foi uma coisa fantástica. Quando os cientistas do século XIX, né, descobriram a indução, ficaram muito felizes. Nós aqui, na física, nós aqui do século XXI, né, hoje para nós é corriqueiro. Vocês já sabem, conhecem o processo da indução, não as fórmulas, mas sabem que ele existe, né? Tá bom? Então, hoje nós vamos estudar esse processo. Pessoal, a primeira coisa que para estudar esse processo, o que eu tenho que conhecer é o chamado fluxo de indução magnética. O fluxo é o seguinte. Um físico chamado Michael Faraday, físico pelo qual eu sou fã, tá? Michael Faraday, ele era um físico inglês, ele descobriu que um campo magnético pode induzir um campo elétrico em um outro ponto. E esse campo elétrico vai fazer com que apareça uma corrente elétrica nesse outro ponto. Tá? Como é que ele fez isso? Como é que ele percebeu isso? Olha só, o Faraday pegou uma bobina, um fio, ligou isso num amperímetro, um detetor de corrente. E aí ele pegou um ímã e começou a se aproximar dessa espira, dessa bobina. E ele percebeu, ó,
que aparece uma corrente elétrica aqui. Então, à medida que ele vai aproximando o ímã, aparece uma corrente elétrica. Ou seja, o ímã está induzindo uma corrente elétrica nesse circuito aqui. Ok? E aí ele fez uma experiência interessante. Ó. Ele percebeu que quando o ímã estava dentro da bobina, não aparecia corrente elétrica. Ó. Dava zero. E descobriu depois que quando ele tirava o ímã, ele voltava o ímã, também aparecia corrente elétrica. Só que no sentido contrário. Ó, o amperímetro vai para um lado e na primeira slide ia para o outro. Ok? Pessoal, voltando aqui. Qual que é a interpretação dessa experiência? O ímã não produz ao redor dele um campo magnético? Conforme você vai aproximando o ímã da bobina, a quantidade de campo magnético na bobina vai aumentando. Vai ficando mais forte o campo magnético. Isso faz aparecer corrente. Quando o ímã está lá dentro, o campo magnético não aumenta nem diminui, ele mantém o mesmo. Ou seja, o Faraday descobriu que quando há variações de campo magnético, variações de fluxo magnético numa bobina, isso faz aparecer correntes elétricas induzidas nos circuitos. Tá? Então, agora a gente vai passar para a matemática do negócio. Eu vou chamar de φ, letra grega φ, ao fluxo magnético, tá? Das linhas de indução que atravessam determinada área. Imagina que você tem um anel, tá? Como esse aqui, uma espira, e um campo magnético atravessando essa espira. Nós chamamos esse vetor N aqui, ó, de vetor normal. É um vetor que é perpendicular à espira. O fluxo magnético ele é definido assim, ó. Você pega o valor do campo magnético B, multiplica pela área da espira. Aqui eu peguei uma espira quadrada só para te explicar melhor, tá? Ó, pega a área da espira e multiplica pelo cosseno do ângulo. Mas de qual ângulo? Do campo magnético com a reta normal, com o N, o vetor normal. Esse fluxo magnético, pessoal, é dado em quê? A área é dada em metros quadrados. O campo magnético é dado em teslas. O cosseno é adimensional. O fluxo vai ser dado em teslas por metro quadrado, que a gente batizou de Weber. Weber. A gente fala Webers, mas na verdade o correto é Weber. Então, fluxo magnético é dado em Webers. A gente vai falar Webers, aportuguesar o negócio. E já todo mundo fala Webers, então o erro já virou certo. Tá bom? Então, fluxo magnético é dado em Webers. Então, pessoal, olha só. Quando você coloca uma espira perpendicular a um campo magnético, não passa campo magnético dentro da espira. O que significa, como o ângulo é 90 graus, cosseno de 90 graus é zero. Ou seja, o fluxo vai valer zero. Não passa fluxo pela espira. Veja essa situação. Quando o ângulo entre o vetor N e o campo magnético é 0 graus, ou seja, a espira é perpendicular ao campo. Ó, perpendicular. O fluxo, nesse caso, vai ser máximo. O cosseno de 0 graus é 1. Então, nesse caso, o fluxo vai valer B vezes A. Então, quer fluxo máximo? Coloca ângulo de 90 graus. Ok? Bom, isso é fluxo.
Tá ok? Aí um físico russo, tá? O nome dele é Heinrich Friedrich Emil Lenz. Esse cara é um gênio, viu? Que nós vamos apelidar só de Lenz, porque ficar falando Heinrich Friedrich Emil Lenz não é fácil, né? Vamos chamar só de Lenz. O Lenz, pessoal, percebeu, interpretando os resultados de Michael Faraday, ele percebeu que o fenômeno da indução está ligado com a variação do fluxo. Mas por quê? E aí está o segredo. Olha o que o Lenz descobriu. A corrente elétrica induzida, aquela corrente que vai aparecer no circuito, então a corrente elétrica induzida no circuito gera um campo magnético induzido que se opõe à variação de fluxo que induziu essa corrente. O fluxo aparece porque ele quer se opor àquilo que é produzido. Essa é a lei de Lenz. Vamos explicar melhor. Vamos ver. Quer ver? Pessoal, imagina que você tem um ímã com uma velocidade v se aproximando de uma espira. Tá? O que diz a lei de Lenz? À medida que eu vou aproximando aqui, vai aparecer uma corrente induzida aqui. Mas por quê? Essa espira quer ser contra essa aproximação. Se eu tenho um campo magnético saindo do ímã, a espira tenta produzir um campo magnético no sentido oposto. E como diz a lei de Lenz, para ser contra aquilo que a produziu. Então, se você tem um campo para a direita, a espira faz um campo para a esquerda, tentando zerar. E para isso, pessoal, pela regra da mão direita, você lembra? Se você tentar segurar o fio, você vai ter uma corrente induzida no sentido, aí, no caso da figura, né? Mas no sentido anti-horário. Então, esse ímã passa a receber uma força contra a tendência dele. É isso que a lei de Lenz diz. Então, o fluxo que gerou essa corrente é sempre contra a tendência que ele fez. Então, na verdade, essa espira não quer deixar o ímã se aproximar. Isso ela é contra, ela não quer deixar o ímã se aproximar. Pessoal, e o que acontece se você tentar tirar o ímã? A espira é contra também. Ela tenta segurar o ímã. Ela cria uma força no sentido contrário, ela tenta segurar o ímã. Então, se você quer aproximar da espira, a espira não quer que aproxima. Mas se você tentar retirar, ela não quer que retira. Então, é isso que é a lei de Lenz. Ela é sempre contra a tendência. Então, a espira, pessoal, forma como se fosse um polo sul aqui, ó. Norte com sul não dá atração? Então, aparece aqui um polo sul, um campo indo nesse sentido, ou seja, inverte o sentido da corrente. Eu vou comparar com a figura anterior. Olha só. Olha só, tem um polo norte aqui, não tem? O polo norte não quer se aproximar? Como é que você faz para não aproximar aqui? Cria um polo norte. O norte não dá repulsão. Então, lembra, a corrente induzida é tal que, por seu sentido, se opõe às causas que a produziram. Se o ímã quer se aproximar, ela não quer aproximar. Se o ímã quer se afastar, ela não quer deixar se afastar. É sempre contra a tendência daquilo que a gerou. Perfeito? O pessoal tem que se acostumar com isso. Tá bom? Pessoal, e aí o Faraday, observando o que o Lenz estava falando, ele chegou numa formulinha que nós chamamos de Faraday-Neumann.
tá? Faraday Neumann. Pessoal, ele diz assim: a força eletromotriz média induzida é diretamente proporcional à variação de fluxo magnético, eu chamei de ΔΦ, através de uma espira, e inversamente proporcional ao tempo que isso acontece. Ou seja, o Faraday Neumann chegou à conclusão que a força eletromotriz induzida, quer dizer, a voltagem induzida na espira é menos, e esse menos é porque é contra, vem da lei de Lenz, então menos a variação de fluxo sobre a variação de tempo. O fluxo é dado em teslas, em Webers, o tempo é dado em segundos e a força eletromotriz é dada em volts. Difícil isso, pessoal? Difícil de entender, né? Eu sei como é que é difícil. Não é fácil, não. Eu sei que às vezes fica meio confuso o negócio. Mas, pessoal, vamos devagarzinho, vamos lendo, a gente vai compreendendo as coisas. Por sorte, isso cai pouco no vestibular, viu? Por sorte. Tá bom? Mas a gente vai fazendo exercício, vai tentando entender. Se precisar de mais tempo, a gente fica um pouco mais de tempo aqui nessas aulas. Tá bom? Bom, pessoal, aqui uma coisa complicada também de entender, mas que a gente precisa saber. Isso cai no vestibular às vezes. Pessoal, imagina que você tem uma espira nesse formato e para fechar a espira você tenha uma barra aqui, ó, que pode deslizar para frente ou para trás. Aí eu jogo um campo magnético aqui, por exemplo, subindo. Tá? Quando essa barra entrar aqui no campo magnético, aqui ó, vai ser criado um campo de indução, que pela lei de Lenz é contrária àquilo que a produziu. Por quê? Pessoal, quando você empurrar essa barra para cá, os elétrons desse fio aqui serão acelerados por conta desse campo magnético. E aqui que é difícil de compreender. Você lembra da regra da mão esquerda, que eu ensinei para vocês, da força? Põe o dedão na direção do campo. Põe o dedo fura-bolo na direção da velocidade. A força vai fazer as partículas virem para fora do papel. Porém, como o elétron é negativo, a força fica invertida, ou seja, ela vai para dentro da tela. O elétronzinho aqui vai para dentro da tela, induzindo uma corrente no sentido oposto. Então, vai aparecer uma corrente aqui, e a voltagem induzida aqui, quantos volts vão ser induzidos? É dado assim, ó, força eletromotriz induzida é B, que é o campo magnético, vezes L, que é o comprimento do fio, vezes V, que é a velocidade do fio. Pessoal, quando um avião está voando, não tem o campo magnético da Terra, as asas do avião cortam as linhas de campo magnético, o que vai aparecer uma corrente induzida, uma força eletromotriz entre as pontas dessa asa. Pessoal, nos aviões reais chegam a ser 40 volts. Para vocês terem uma ideia. Chega a dar 40 volts de diferença de potencial entre uma ponta e outra da asa do avião, por conta da força eletromotriz induzida das asas do avião cortando o campo magnético da Terra. Repararam, pessoal? Bom, então guarda a formulinha. Quando você tiver uma barrinha entrando no campo magnético, BLV. Vamos falar um pouquinho de transformadores. Pessoal, transformadores são aparelhos que usam essa questão da indução. Eu dei um exemplo aqui de um transformador, ó, tá?
Por exemplo, na usina hidrelétrica, gera-se uma voltagem gigantesca. Aí a gente, com um transformador, transforma essa voltagem para mais ou menos 100 mil volts, para mandar essa voltagem lá da usina para a cidade. Mas para nossas casas não pode entrar 100 mil volts, 40 mil volts. Tem que entrar 127 volts, 227 volts. Então, de novo, aparecem os transformadores lá nos postes para transformar essa voltagem, para que ela seja útil nas nossas casas. Quando a gente vai transmitir eletricidade a longas distâncias, a gente usa voltagem muito alta. Quando a gente está transmitindo nas nossas casas, a gente usa voltagem baixa. Por quê? Para não matar ninguém. Se você tivesse na sua casa 100 mil volts circulando no fio, se você tomasse um choque, você ia fritar. Então, a gente tem que fazer as transformações. E nós usamos o que para fazer as transformações? Os transformadores. Tá bom? Nos postes, você vê esses transformadores pendurados lá. Como é que funciona um transformador? Vamos lá. Pessoal, um transformador, ele funciona assim. Você pega um bloco, normalmente, de ferro doce, tá? De um ferro especial, chama ferro doce. É um bloquinho. De um lado, você amarra um fio que dá várias voltinhas, ou seja, formando espiras. Quantas voltinhas dá? Eu vou chamar de N1 o número de voltas. N1. Essa região do transformador nós chamamos de primário, ou onde você vai receber a tensão primária. Então, esse aqui é o primário do transformador. Aqui você joga uma certa voltagem, uma certa tensão. E vai circular uma corrente aqui que eu vou chamar de 1, que é a corrente no primário. Pessoal, mas você viu que dentro de uma bobina aparece um campo magnético. E esse ferro aqui, ó, vai fazer esse campo magnético vir para cá. Aqui você colocou alguns fios. Você também gerou uma bobina. Só que aqui nós chamamos de secundário. Você vai colocar aqui um número de voltinhas do jeito que você quiser. Porque vai aparecer aqui uma tensão secundária. Entra uma tensão aqui, aqui sai outra. Bom, guarda essa informação. O que nós podemos concluir? Se eu aplicar a lei de Faraday, tá? Eu vou pegar a lei de Faraday e multiplicar pelo número de espiras que eu tenho aqui. E a gente não vai demonstrar isso, pessoal. Mas é assim. É possível a gente mostrar? O livro de vocês demonstra a título de curiosidade. Mas dá trabalho. Que a tensão que você jogou no primário, dividido pela tensão que saiu no secundário, é o número de espiras do primário sobre o número de espiras do secundário. Ou seja, ó, guarda essa informação. Ela é muito útil para a gente. Se eu quero aumentar a tensão, eu aumento as espiras. Se eu quero diminuir a tensão, eu diminuo as espiras. E a corrente, pessoal, segue o fluxo contrário. Então, ó, o 1 sobre o 2 é N1 sobre N2, que é igual a I2 sobre 1. Tá? Então, ó, tensão e corrente são contrários. Onde tem tensão alta, sai corrente baixa. Contrário. Tá bom? Então, vamos lá. Então, pessoal, para que, eu tenho uma observação importante, para que existam os transformadores possam funcionar, tem que haver a lei da indução. Nós começamos falando da lei da indução. Mas para ter indução não tem que variar a tensão, variar essa indução? Certo?
Tem que variar. Só é possível fazer isso se houver corrente alternada girando ali. E aí eu vou fazer um paralelo para vocês. Quando os americanos resolveram mandar energia de um lugar para o outro, fazer essa grade de energia que nós temos, 2 cientistas resolveram entrar na parada. Tá? O primeiro era o dono da General Electric. Tá? E o segundo era o Tesla. Eles trabalhavam juntos, brigaram e separaram. Tá? Bom, o dono da General Electric queria que a eletricidade fosse contínua e o Tesla queria que ela fosse alternada. E por que o Tesla queria que a eletricidade fosse alternada? Para permitir as transformações. Agora vocês estão em condição de entender. Se a corrente não fosse alternada, e nas nossas casas ela chega alternada 50, 60 vezes por minuto, ela oscila 60 vezes por minuto, não era possível ter transformadores. E aí, pessoal, entrou uma briga esses 2 homens para mostrar qual era melhor. E o Tesla ganhou. Ganhou porque ele foi muito mais esperto, muito mais inteligente, ele percebeu isso. Pela maneira, se nós tivéssemos corrente alternada, nós poderíamos jogar a eletricidade a uma longa distância e, além disso, poderíamos transformar. Coisa que nós não conseguiríamos fazer se a corrente fosse contínua, fluxo contínuo. Aí você vai falar, professor, mas então o cara da General Electric fez essa bobagem? É porque ele queria ganhar dinheiro. Pessoal, se tivesse a General Electric tivesse ganhado a briga, o máximo que a gente ia conseguir transmitir eletricidade de um lugar para o outro era 6 quilômetros. E aqui tem que ter um monte de usinas a cada 6 quilômetros. Você percebeu de onde vinha a grana? Mas o governo americano percebeu que o Tesla tinha uma ideia muito melhor. E a partir daí, o Tesla implantou essa corrente alternada na eletricidade. Pessoal, se não fosse o Tesla, nós estaríamos fritos com eletricidade. Tesla foi um gênio. Quando eu fui fazer o curso de física, a gente nem falava do Tesla. Agora que nós estamos começando a entender o que esse cara fez e a inteligência dele. É tão grande isso que o Tesla, essa empresa que produz carro, a Tesla, né, tem esse nome em homenagem a ele. O Elon Musk homenageou o Tesla por conta dos trabalhos dele. Ele era um gênio. Só agora, depois da morte dele, muito depois da morte dele, é que a gente está entendendo isso. Agora, o governo americano já sabia disso. Quando o Tesla morreu, no mesmo dia, o pessoal das agências de CIA, né, a FBI, foram até o escritório dele e levou toda a papelada embora. Tudo, porque sabia que era muito importante as pesquisas dele. Tá? Só que o Tesla era muito doidão, tá? O Tesla só entrava num prédio depois que ele desse 3 voltas ao redor do prédio. Ele tinha um pavor de pombos, ele não podia encostar num pombo. Ele era muito doido, ele tinha mania de limpeza. Era um cara cheio de neuras, né? Cheio de neuras. Bom, vamos lá. Pessoal, eu vou tentar fazer um exercício, um apenas. Na próxima aula a gente faz mais. E a nossa próxima aula vai ser 14 de setembro. 7 de setembro, segunda-feira, é feriado. Legal? Então, só daqui 2 semanas nós vamos ter aula. Esse problema que nós vamos fazer caiu na Unicentro. A lei de Lenz embasa e dá origem a diversas explicações práticas e tecnológicas utilizadas no nosso cotidiano. Ele estabeleceu
por volta do ano de 1834, a relação entre a variação de fluxo magnético e uma corrente induzida em um circuito elétrico fechado. Qual enunciado da lei de Lenz está correto? Vamos ver. O sentido da corrente elétrica induzida em um circuito elétrico fechado é aquele que dá origem a um fluxo magnético induzido no mesmo sentido da variação de fluxo. Mesmo sentido, não. A corrente induzida é tal que, por seus efeitos, se opõe às causas que deram origem. Então, A está errado. B, o sentido da corrente elétrica induzida no circuito fechado, oposto, que dá origem ao fluxo magnético e sempre se opõe à variação de fluxo que deu origem. Espera lá. Espera lá. O sentido é o oposto do fluxo? Não. Está errado. Tentou te induzir a um erro. Na verdade, a alternativa C que está certa. Ó. O sentido da corrente elétrica induzida em um circuito fechado é aquele que dá origem a um fluxo magnético induzido que sempre se opõe à variação de fluxo que deu origem. Difícil, né? Mas é assim, ó. Então, a corrente induzida vai ser tal que ela vai criar um fluxo que se opõe ao que deu origem a ela. A corrente elétrica vai num sentido que sempre se opõe ao fluxo que deu origem a ela. Ok? Pessoal, dúvida? Eu não vou fazer mais, não. Deixa aqui, para a próxima aula a gente faz. Eu quero voltar nisso aqui. Eu quero dar um tempo para vocês estudarem em casa, fazer alguns exercícios, e a gente volta e faz um fechamento disso no dia 14. Tá? Eu vou interromper o compartilhamento. Pessoal, alguma dúvida? Não? Nós temos aí 2 minutinhos. Né? Pessoal, se vocês tiverem alguma dificuldade, manda algumas dúvidas aí por WhatsApp, alguma coisa, tá? Eu sei que isso não é fácil, dá trabalho, é complexo, ainda mais para a gente que está aqui conversando por meio de uma tela, né? Não é presencial. Então, se aparecer, vocês mandem umas dúvidas para mim. No próximo dia 14, a gente vai retomar isso. Tá bom? Gente, então, muito obrigado aí da presença de vocês. Fiquem firmes. O resultado foi muito bom. Eu fico muito feliz, viu? Com vocês aí, tá? Tchau, tchau.